Arminianismo. Hoje é o nosso dia de falar sobre arminianismo e a doutrina arminiana. Se você ouviu o nosso vídeo anterior, você viu que a gente falou sobre calvinismo. Eu expliquei o calvinismo, o vídeo é Calvinismo Explicado, é uma introdução na verdade é um vídeo falando a base do calvinismo para aquelas pessoas que não entendem ainda sobre o calvinismo. Se você não assistiu, vai lá e assiste. E nesse vídeo de hoje, como prometido, vamos falar sobre arminianismo. A mesma pegada. Para você que já conhece o arminianismo, talvez não traga novas informações, mas o vídeo é informativo e tem a intenção de trazer um pouco sobre o arminianismo para aquelas pessoas que ainda não conhecem, só conhecem de ouvir falar o nome. Agora é uma oportunidade de conhecer com um pouquinho mais de detalhes, o arminianismo. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Mas antes, pessoal, como é de costume, eu vou me apresentar e eu quero me apresentar. E o meu nome é Gustavo Almeida, e sou formado em teologia. Esse é o nosso canal, é um canal onde eu discuto teologia, falo sobre doutrinas bíblicas, sobre fé, espiritualidade, atualidades. No nosso canal tem pregações, estudos, tem sermões, tem comentários de diversas coisas e indicação de livros também. Então, se você ainda não nos conhece, aproveita aí para olhar os vídeos aí do nosso canal e de repente se inscrever em nosso canal. Assim, você nos ajuda na nossa tarefa de trazer um pouco mais de teologia. Mas, feitas as devidas apresentações, vamos falar um pouco sobre arminianismo. Arminianismo. O que é o arminianismo? Arminianismo é uma doutrina que está dentro do ramo da soteriologia. O que é soteriologia nos estudos teológicos? Soteriologia é a doutrina da salvação. Então, tanto o arminianismo como o calvinismo são estudos a respeito da salvação. Como é que Deus salva o homem? Como essas doutrinas se encaixam? Como é que entendemos melhor como é que acontece o processo da salvação do ser humano? A proposta calvinista, eu falei para vocês no vídeo passado, e a sua base está formada em 5 pontos. Assim também acontece com a proposta arminiana. A doutrina arminiana, ela está baseada num pressuposto diferente do pressuposto calvinista, mas também em 5 pontos que vamos falar sobre eles aqui nessa oportunidade. A doutrina arminiana, diferente da doutrina calvinista, ela não está baseada, principalmente a eleição e a predestinação, ela não está baseada na soberania de Deus, em uma forte soberania como o calvinismo. Não significa que Deus não seja soberano para arminianos, mas significa que quando Deus ele elege e quando Deus ele predestina as pessoas para a salvação, ele não predestina e não elege baseado na sua soberania e nos seus decretos eternos. Mas, para os arminianos, a eleição e a predestinação ela está baseada na presciência de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. E o que é presciência de Deus? Presciência de Deus é o conhecimento que Deus tem, conhecimento prévio que Deus tem a respeito de todas as coisas. Significa que Deus tem o conhecimento prévio de todas as possibilidades, de tudo que vai acontecer. Então, a doutrina arminiana de eleição e predestinação está baseada na presciência de Deus, ou no pré-conhecimento de Deus de todas as coisas. Deus elege e predestina baseado naquilo, ou baseado no fato dele saber quem serão as pessoas que responderão ao seu chamado de salvação. Para ficar mais claro. Dito isso, pessoal, o arminianismo surgiu a partir das conclusões teológicas de um teólogo do século XV, o Jacó Arminio. Jacó Arminio foi um teólogo holandês que desenvolveu
reflexões a respeito da doutrina da salvação que entraram em contradição com aquilo que era a base da sua época, da teologia da sua época, no seu contexto lá na Holanda, que era o calvinismo. E ele teve conclusões diferentes a respeito do calvinismo em pontos principais da teologia de Calvino. Tempos depois, os seguidores de Armínio, eles formularam a doutrina arminiana. Esses seguidores são chamados de remonstrantes, ficaram conhecidos como remonstrantes, e eles organizaram a teologia de Jacó Armínio baseando-a em 5 pontos. Além do que eu já falei aqui sobre eleição e predestinação, eles basearam a teologia de Jacó Armínio, ou o arminianismo que conhecemos hoje, em 5 pontos. Alguns desses pontos concordam com os pontos levantados pelos calvinistas, mas outros pontos discordam fortemente daquilo que os teólogos calvinistas levantaram. E quais são esses pontos? Primeiro ponto, depravação total. Para os arminianos, o ser humano ele é tão depravado quanto para os calvinistas. A doutrina da depravação total, os dois grupos concordam. A depravação total significa que todo homem está morto e depravado espiritualmente, corrompido em todas as suas faculdades, de forma que ele não pode buscar a Deus, porque ele está moralmente morto e espiritualmente morto. Ele não tem nenhuma forma de se salvar, ele não consegue chegar a Deus. O seu arbítrio, ele foi escravizado pelo pecado e ele nem livre-arbítrio tem. Arminianos e calvinistas concordam que o homem não tem livre-arbítrio. Se você ouviu falar que arminianos acreditam no livre-arbítrio, está errado. Arminianos não acreditam que o homem tem o livre-arbítrio. Eles acreditam em outra coisa que a gente vai falar logo mais. O segundo ponto do arminianismo, a gente já viu que o primeiro é depravação total e ambos os grupos concordam. O segundo ponto do arminianismo é a doutrina da eleição. Enquanto no calvinismo a eleição é incondicional, Deus escolhe. Eleição é escolha. Deus escolhe aqueles que serão salvos incondicionalmente. Não depende de nada. Para a teologia arminiana, essa eleição ela é condicional. Existe uma condição para Deus eleger o homem. E que condição é essa? Que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Os arminianos acreditam que a eleição está subordinada a ideia da eleição, ela depende, Deus elege as pessoas dependendo da resposta que eles vão dar ao Evangelho. E isso está dentro do contexto de presciência de Deus, como eu falei anteriormente. Então, para arminianos, a eleição, a escolha de Deus, ela é condicionada a uma resposta de fé. Terceiro ponto do arminianismo é a graça. Enquanto no calvinismo a graça é irresistível, Deus chama e o homem vem. No arminianismo não é bem assim. No arminianismo a graça de Deus é oferecida ao homem, o seu arbítrio, que é escravo e está preso, ele é liberto pela graça de Deus. A graça de Deus e o chamado do Evangelho liberta o arbítrio do homem naquele momento em que ele é apresentado ao Evangelho pela graça de Deus, e naquele momento o seu arbítrio é liberto para que ele possa responder ao chamado de Deus. Só que, na doutrina arminiana, esse arbítrio liberto, ele dá a possibilidade que o homem ele responda positivamente, aceitando o chamado do Evangelho e vindo a Cristo, ou negativamente, rejeitando de vez o chamado do Evangelho. É por isso que tem pessoas que são chamadas, sentem o chamado de Deus, mas eles resistem, endurecem o coração e não vêm. Essa é a perspectiva arminiana de chamado, ou da graça resistível para os arminianos. O quarto ponto, diferente dos calvinistas, os arminianos acreditam que a redenção, a morte de Cristo, ela é ilimitada, ou seja, os seus efeitos são ilimitados. Ele morreu por todos por toda e qualquer pessoa que pisou nesse mundo
e que vai pisar neste mundo. Jesus ele morreu por todas as pessoas. O sacrifício de Cristo é ilimitado, mesmo que nem todas as pessoas serão salvas, mas o seu sacrifício ele tem efeitos ilimitados, ele tem capacidade de alcançar todas as pessoas, porque ele é um sacrifício de provisão. Cristo providenciou a salvação para toda a humanidade, não somente para o grupo dos eleitos. Por isso, o quarto ponto do arminianismo é redenção universal ou expiação ilimitada. E, para fechar, o último ponto do arminianismo é a doutrina da perseverança. Na doutrina da perseverança calvinista, eu falei que os calvinistas acreditam que, uma vez salvo, salvo para sempre. Aqueles que foram salvos, eles que foram verdadeiramente salvos, eles nunca se desviarão da fé e chegarão ao final da jornada. Para a doutrina arminiana, para os teólogos arminianos, no geral, acredita-se que a possibilidade da apostasia, de se afastar do evangelho, pessoas salvas, ela é real. Mesmo que dentro dos arminianos nem sempre havia concordância a respeito desse assunto. Alguns acreditavam que a salvação ela não pode ser perdida, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Alguns arminianos, embora acreditassem assim, principalmente os arminianos batistas, as igrejas batistas brasileiras têm essa perspectiva arminiana, mas a maioria dos arminianos, principalmente de linha wesleyana, acreditam que a apostasia é possível, que mesmo aqueles que foram realmente salvos, eles ainda correm o risco, se não perseverarem, de se desviarem da fé e se perderem em seu caminho. Então, pessoal, a doutrina arminiana está baseada nisso que eu falei. Eleição, predestinação relacionado com presciência e esses 5 pontos que apresentei para vocês. Se você não conhecia o arminianismo, eis aí uma oportunidade de conhecer o arminianismo. Se você tem mais informações para trazer sobre o assunto, comenta aí no nosso vídeo, diz aí alguma coisa a mais que eu deixei passar aqui. Se você acha que merece algo, merece alguma correção, comenta aí também que eu quero ouvir a opinião de vocês. Então, Deus abençoe e até a próxima.